O que é pior, o Malafaia ou os adeptos? Os adeptos são enganados, né? Mas eu queria ouvir a sua opinião. A gente precisa dividir a população que frequenta essas igrejas em pelo menos 3 blocos. Um bloco é o bloco amplamente pilantra. Sobre isso eu vou contar para vocês uma história pessoal. Não estou contando história que me contaram, eu estou contando uma história que eu vivi. Na semana passada, eu estava no quarto, a Jennifer coloca o telefone no Viva Voz. Para quem me acompanha, já sabem que minha sogra morreu há poucos dias atrás. Tanto minha sogra falecida quanto meu sogro são pessoas evangélicas e são da Igreja Batista da Lagoinha, são membros da Igreja Batista da Lagoinha. E aí a Jennifer coloca o telefone no Viva Voz. Era uma pessoa se identificando como sendo advogada e pastora da Igreja Batista da Lagoinha. Então essa pessoa começou a fazer as regras de partilha do imóvel que foi deixado pela minha sogra e tá com meu sogro, que a própria Jennifer já falou que não quer nem ver qualquer tipo de coisa relacionada àquele imóvel, porque é do pai dela enquanto o pai dela estiver vivo, ou seja, ela não faz questão da propriedade daquele imóvel, ela não quer fazer esse procedimento. Mas aí a advogada e pastora da Lagoinha, nas palavras dela, começou a fazer um monte de afirmações completamente mentirosas em relação ao Código Civil, criando medo, criando temor. E no momento que a Jennifer perdeu a paciência e falou, olha, eu não quero falar sobre esse assunto, eu já tenho advogado, essa mulher que se identificou como pastora e advogada da Batista da Lagoinha começou a utilizar a igreja, ela gritou, eu sou pastora da Igreja Batista da Lagoinha, você está desrespeitando seu pai. E começou a desenvolver, a partir de uma coisa que não tinha nenhum conflito, ela começou a criar um litígio. Criar um litígio a Jennifer é filha única, a intenção dela é doar o imóvel para o pai, e essa mulher começou a criar uma briga entre o pai da Jennifer e a Jennifer, porque é do interesse dela que exista um conflito entre pai e filha por causa do imóvel deixado. E aí ela vai, obviamente, passar a mão em uma quantidade expressiva de dinheiro por causa desse litígio. Ou seja, essa mulher que se identificou como sendo pastora da Igreja Batista da Lagoinha e advogada estava tentando induzir uma família a uma briga para se aproveitar dessa briga num processo judicial. Eu entrei em contato com a Igreja Batista da Lagoinha e descobri que essa mulher, ela não é pastora da Igreja Batista da Lagoinha, mas ela está sob supervisão de uma pastora da Igreja Batista da Lagoinha responsável pelos idosos. Ou seja, o que eu entendi, e eu peço desculpa se eu estiver errado, nesse momento eu falo, isso é uma percepção pessoal. As igrejas, elas possuem ministérios de idosos que ficam ali urubuzando quem morre exatamente para se aproveitarem daqueles momentos para conseguirem tomar patrimônio. É uma coisa absurda. Então é preciso dividir, agora eu explico por que eu contei essa história. É preciso dividir os membros das igrejas entre esse tipo de pilantra que está dentro das igrejas para ficar, de uma forma ou de outra, tentando tirar vantagem, ou de idosos, ou de pessoas sensibilizadas, tentando de todas as formas tomar patrimônio dos outros. Um segundo grupo, que são criminosos, que usam as igrejas exatamente para esconder a personalidade criminosa, a partir do momento que aquele estelionatário, aquele estuprador, aquele ex-presidiário começa a ir à igreja, ele começa a tentar transparecer a ideia de que não, eu não sou mais aquela pessoa, eu sou do bem. Ou então usa isso até para chegar e se apresentar como sendo do bem e dar o tombo nos outros. Mas tem uma pequena parcela, Léo, que são pessoas que vão às igrejas na esperança de procurar Deus, ou porque estão com um familiar doente, ou porque acabaram de sair de um relacionamento. Então, se a gente divide esses três blocos de pessoas, essas pessoas que procuram uma igreja achando que ali vão se socorrer de um problema, de uma doença na família, vão se socorrer de um problema de uma doença pessoal, ou de um relacionamento que acabou, essas pessoas estão sendo enganadas. Essas pessoas, elas são melhores do que o Silas Malafaia. Agora, esses outros 2 grupos, que são estelionatários, estupradores, ex-presidiários, que vão para a igreja para se esconderem dos seus passados nebulosos, ou então estão na igreja para aproveitar o ambiente da igreja e uma suposta autoridade gerada pela igreja para dar o tombo nos outros, são
iguais Muito ou bom, piores que o Silas Malafaia.